Oi! Com esse título bem sensacionalista do episódio, eu tô aqui para falar sobre atividade física. E as pessoas que nunca conseguem engajar em nenhum exercício vão aproveitar demais o que eu vou falar aqui. Mas quem já pratica também pode tirar coisas úteis e talvez se sentir menos sozinho nesse mundo. Fazer exercícios na frequência recomendada não é fácil e a gente precisa falar sobre isso. Então, primeiro a gente precisa deixar claro o que é recomendado, qual que é a frequência recomendada. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, recomenda 150 a 300 minutos de atividade física aeróbica moderada ou 75 a 150 minutos de atividades vigorosas por semana. E para benefícios adicionais à saúde, é recomendado 2 dias na semana de atividades de fortalecimento muscular. Então, não existe muito uma frequência ideal. Existe um tempo que você tem que somar ao longo da semana para você ter mais saúde e mais qualidade de vida. E o que é mais difícil em relação ao exercício? É a manutenção. É você fazer todos os dias ou você fazer 3 vezes na semana. É você cumprir com a frequência que você está se propondo praticar essa atividade. Porque a recompensa do exercício não necessariamente vem logo após. Então você termina uma atividade e é claro que vai ter o time das pessoas que vai falar: Meu Deus, mas eu amo terminar uma atividade, eu me sinto realmente endorfinada e eu fico com um bem-estar geral depois de ter praticado essa atividade física. Mas tem gente que nunca vai se sentir assim. E tem gente que realmente não vai gostar de praticar atividade física. E tá tudo bem. Então, a recompensa de fato que o exercício é capaz de proporcionar, ela vem no médio e longo prazo. Porque pode ser simplesmente eu quero envelhecer com mais saúde, eu quero ter longevidade. E aí você vai ter esse benefício no fim da vida, né? Literalmente. Então, a gente precisa sempre se lembrar desse objetivo final e talvez a gente tenha que encarar a atividade física como uma coisa que a gente precisa fazer, independente de gostar ou não. Então, já reconhecemos que fazer atividade física com frequência é difícil. E essa sensação de que é uma delícia depois de você terminar um exercício, ela vem para algumas pessoas, para muitas pessoas, mas não é para todo mundo. Então, a gente pode também dizer que a atividade física faz muito bem para a saúde mental, porque você consegue descontar um pouco o seu estresse ali durante aquela prática, mas isso não torna ela mais fácil. Não torna mais fácil você ir só porque você vai ter esse benefício em relação à sua saúde mental. Tem pessoas com mais facilidade e outras com mais dificuldade de colocar o exercício em prática, e isso é individual. E a gente tem que respeitar isso. Então, se você ama atividade física, você não pode ficar tentando convencer o seu colega a amar também. E às vezes ele vai fazer atividade só porque tem que fazer, e tudo bem. E talvez ele não faça atividade física com tanta frequência que você faz, e também tá tudo bem. Então vamos acolher os colegas com níveis diferentes de amor pelo exercício e diferentes propósitos com essa atividade também. Mas existem formas de tornar a implementação desse hábito de realizar atividade física mais fácil. E é disso que a gente vai falar aqui. A gente estava conversando sobre isso numa reunião da Tribo Saúde, que é a clínica multiprofissional da Tribo, e todas nós, todos os profissionais que estavam ali, que eram nutricionistas, médica endocrinologista e psicóloga, concordamos com esses pontos. O negócio é que o exercício físico tem que ser fácil. Você precisa tirar os obstáculos da frente. E como é que a gente faz isso de fato? A primeira coisa, o local que você faz a atividade física tem que ser ou perto da sua casa, para você ir a pé e demorar pouco tempo, ou perto do seu trabalho, se você é uma pessoa que faz atividade física e depois vai trabalhar logo em seguida. E aí também isso envolve ter um chuveiro em algum desses dois lugares, né? Porque você vai querer tomar um banho. Ou, se você tiver carro, tem que ter um local para estacionar, preferencialmente gratuitamente. Porque se você tiver um obstáculo de tem que ficar procurando vaga loucamente, ou você tem que pagar o estacionamento toda vez que você vai ser sempre um impeditivo e o seu cérebro vai tentar te convencer a não ir. Então imagina essa situação. Você não gosta de fazer academia, mas você precisa, porque é a atividade mais acessível para você naquele momento, e você precisa ir até essa academia
que fica bem longe da sua casa. Então, andando, você leva 30 minutos. E aí, quando você vai de carro, você tem que pagar o estacionamento e nem sempre tem vaga, às vezes está lotado esse estacionamento. Qual é a chance de você conseguir manter esse hábito a longo prazo? Então, talvez seja a hora de você repensar, encontrar uma atividade física que você consiga fazer em casa, caso seja a academia mais próxima, ou achar uma academia mais perto, achar um outro ambiente para praticar essa atividade física que seja mais perto. Outra coisa, a atividade física precisa se encaixar na sua rotina e você deve facilitar ao máximo todos os passos para chegar lá. Então, a atividade física precisa se encaixar na sua rotina. Isso não significa que você não deva fazer adaptações, pequenas adaptações na sua rotina para encaixar a atividade física, mas tem que ser possível fazer isso. Não pode ser uma coisa que é insustentável, entende? Deve ser ótimo fazer atividade física no meio da tarde, mas se você precisa fazer um esforço tremendo para liberar um horário nesse período da tarde e você ainda faz com pressa porque você tem que voltar para continuar trabalhando depois, acredito que não seja a melhor hora para você ir. Mas se você consegue empurrar um pouquinho o seu dia de trabalho mais para frente, colocar atividade física no período da manhã, talvez isso funcione bem melhor. E sobre facilitar o seu caminho até chegar nessa atividade física, é o seguinte. Eu vou te dar um exemplo da minha vida. Quando eu vou correr de manhã cedo, eu preciso deixar a minha roupa separada, a minha meia separada, meu tênis separado. Se eu for levar uma garrafinha de água, essa garrafinha já tem que estar na geladeira para eu ter uma água mais fresquinha. E o que eu for comer antes de fazer a corrida tem que estar separado também. O café, por exemplo, eu já deixo ele no filtro, no suporte de filtro, em cima da xícara, para eu só ter que ferver a água e coar esse café ali na hora. Porque daí o trabalho que eu tenho é acordar e tá tudo meio encaminhado. Então eu vou meio que só fazendo as coisas que estão na minha frente porque tá tudo meio pronto. Isso facilita muito que eu consiga colocar em prática a minha corrida de manhã cedo. Porque senão eu ia acordar, ia ter que escolher uma roupa. Aí eu ia ter que pegar minha meia, separar meu tênis, pensar no que eu vou comer, preparar esse café do zero. E aí eu posso olhar a hora nesse momento e falar: ih, não vai dar tempo, não vou. Vai demorar muito para eu escolher a roupa. Ah, gastei muito tempo escolhendo a roupa, agora não dá mais. Então existem muitas desculpas já prontas na nossa cabeça, porque realmente o mais confortável é ficar em casa, é ficar na cama, é dormir mais um pouquinho. Então existe um esforço e a gente tem que fazer o máximo para retirar esses obstáculos da nossa frente. Então, primeiro você tem que entender quais são seus obstáculos, os motivos pelos quais você não está tendo facilidade para fazer essa atividade física, e aí você acha as suas soluções. Vocês podem ter pensado que eu ia falar que para engajar na atividade física, você precisa fazer algo que você gosta. Mas eu não vou falar isso por dois motivos. O primeiro, tem gente que realmente não gosta de fazer exercício, que só entende que precisa e faz. E tá ótimo. Então, você pode ter certeza que existe gente que sabe que o exercício faz bem, sabe de todos os benefícios do exercício, consegue enxergar até essas recompensas a médio e longo prazo, mas não tem aquela satisfação logo após fazer o exercício. E essa é a vida dessa pessoa, e tá tudo bem. E o segundo motivo é porque nem todo mundo tem a oportunidade de fazer uma atividade que gosta e de testar modalidades diferentes. Então, não é a realidade da maioria das pessoas poder fazer tênis, dança, algum esporte coletivo e aí descobrir o que gosta. Então, você não precisa fazer o que você gosta, você precisa fazer o que é acessível para você, o que é possível de encaixar na sua rotina e sempre que você puder, você precisa facilitar esse processo. Mas, se você tem a oportunidade de testar várias modalidades, faça isso. Porque é óbvio que fica mais fácil se você gostar dessa atividade. E não tem outro jeito da gente saber se gosta ou não se a gente não experimentar. Então, experimente diferentes ambientes e modalidades, se você puder. E não esqueça que o gostar da atividade muitas vezes não vai passar por cima da dificuldade que é acessar ela. Então você pode amar fazer suas aulas de dança, mas se esse estúdio for longe da sua casa, num lugar ruim de estacionar,
não vai ser sustentável, porque uma hora a sua preguiça vai vencer o seu gosto pela dança. Então é isso. Eu espero que você entenda que fazer exercício é necessário, que você não precisa gostar de fazer o exercício, mas ele precisa ser acessível e você deve fazer de tudo para facilitar o seu caminho até ele. Espero que você tenha gostado do episódio. Nossas redes sociais estão aqui na descrição e você pode comentar aqui o que você achou para a gente conversar. Até o próximo episódio.